Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? Açaí corta Capex pela metade, quer alavancagem abaixo de 3,5 no final de 2024. O açaí veio num crescimento espetacular nesses últimos anos e agora parece que vai dar uma desacelerada. Será que são as dívidas que estão forçando a empresa a fazer isso ou tem alguma outra razão estratégica por trás dessa decisão? É isso que a gente vai analisar nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando um pouco do histórico recente do açaí. O açaí ele foi comprado pelo Grupo Pão de Açúcar para completar o seu portfólio. Basicamente, o Grupo Pão de Açúcar ele tinha Pão de Açúcar, que era a marca de lojas de conveniência e supermercados. Tinha o Extra, que tinha supermercado e hipermercado. E também tinha a operação do açaí depois da aquisição para atacar o que a gente chama de cash and carry, que aqui no Brasil a gente chama de atacarejo. É uma operação que atende tanto empresas quanto o consumidor final. E esse segmento era o segmento que tinha mais potencial de crescimento. Só que o Grupo Pão de Açúcar ele decidiu fazer a cisão dessa operação para fazer a operação de destravamento de valor. Basicamente, você pega uma operação que tem muito mais potencial de crescimento futuro e também ROIC, para você tirar isso da sua estrutura e aí você dá uma opção para o mercado financeiro investir numa operação que tem muito potencial de crescimento. Porque dentro do Grupo Pão de Açúcar ele ficava misturado ali com outros ativos que não tinha aquele potencial de rentabilidade e crescimento tão grande. Então eles fizeram a cisão e aí aconteceu isso no dia 1º de março de 2021. Açaí dispara 385% em dia de estreia na bolsa, Pão de Açúcar derrete 65%. Por um lado, o Pão de Açúcar perde a escala que o açaí trazia para a operação de varejo, mas também o açaí agora ele está um pure play de cash and carry, e aí muitos investidores queriam investir em um ativo puro dentro desse segmento, que tinha um potencial de crescimento muito grande. Perfeito. Para dar uma acelerada na estratégia de crescimento do açaí, além do dinheiro que ela captou nessa abertura de capital, eles ainda fizeram uma operação com o próprio Grupo Pão de Açúcar. Olha aqui a notícia do dia 15 de 10 de 2021. Grupo Pão de Açúcar vende 71 pontos do Extra ao açaí e deixa o segmento de hipermercados. Essa transação ela foi interessante para o açaí, apesar do valor ter sido muito alto. Por quê? Porque os pontos já estavam estabelecidos, já tinha muita gente sabendo que aquele ponto era um ponto de supermercado, e aí eles compraram essa operação de hipermercados do Grupo Pão de Açúcar, que estava querendo sair dessa operação. E aí você tem todo o CAPEX para você fazer toda a conversão dessas lojas para marca açaí. Então, interessante. Então, já numa tacada só, já conseguiram adquirir mais 71 pontos para conversão nos próximos anos. Perfeito, né? Só que quando você pega a estratégia de crescimento do açaí, ela não dependeu só desses pontos do Grupo Pão de Açúcar, não. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, ó. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês o gráfico de evolução de receita e número de lojas de 2011 até 2023. Olha que fenomenal esse crescimento. Em 2011, eles tinham 59 lojas e um faturamento de 4 bilhões e 300, ou seja, uma receita por loja de 77 milhões. Em 2023, eles estão com uma expectativa de faturamento de 70,1 bilhões, ou seja, um CAGR de 26% de 2011 até 2023, com 276 lojas, com faturamento de 254 por loja, ou seja, eles estão conseguindo inaugurar várias lojas e ainda aumentar o faturamento por loja, aumentar a produtividade por ponto físico. Além disso, pessoal, uma coisa que é interessante, quando você pega desde o IPO até agora, o crescimento foi sensacional. Então, ó, em 2020 eles fecharam com 184 lojas, aí 2021 foi o ano do IPO, agora está com 276. Então aquelas 71 lojas que eles adquiriram no Grupo Pão de Açúcar foi só uma fração do que eles fizeram de estratégia de crescimento nesses últimos anos. Ou seja, tiveram muito CAPEX aí nesses últimos anos. Por quê? Porque inaugurar uma loja do açaí, não sei se já foram, em uma loja do açaí é gigantesca. É uma operação muito grande que atende tanto empresas quanto pessoas físicas. Perfeito. Só que o açaí vai pisar no freio nesse ritmo de crescimento acelerado nos próximos anos. Vamos entender um pouco das razões entrando na notícia principal. Vamos lá. O açaí disse hoje que vai reduzir drasticamente seu CAPEX nos próximos 2 anos, entrando numa fase de desalavancagem depois de abrir quase 100 lojas desde 2021, o que pressionou seu endividamento. No Investor Day hoje cedo, em São Paulo, o açaí disse que pretende fazer um CAPEX anual entre
1,5 bilhão e 2 bilhões de reais entre 2024 e 2025. Cerca de um terço dos 5 bilhões que o Assaí vai investir esse ano entre CAPEX e aquisições de pontos de venda, e comparado com os 4,3 bilhões no ano passado. Então vão pisar no freio nesse ritmo de investimento que eles estão fazendo nesses últimos anos. Por quê? Vamos lá? A geração de caixa livre já passou de 1 bilhão negativo para 126 milhões positivo no terceiro tri deste ano, e achamos que ela vai ser muito maior no ano que vem, o suficiente para pagar os dividendos e o custo da dívida, disse Sabbag, que é a CFO da empresa. Com um CAPEX menor e uma geração de caixa robusta, o Assaí pretende começar a se desalavancar. A projeção é reduzir a alavancagem de 4,4 vezes de hoje, excluindo os recebíveis da conta, para 3,5 até o final do ano que vem. E nosso plano é que a alavancagem continue caindo em 2025, num ritmo acelerado, disse a CFO. Então, uma das razões levantadas no início da notícia é o nível de alavancagem muito alto, chegando a 4,4 vezes, e eles têm como objetivo chegar a 3,5 vezes no final de 2024. Essa é a ideia, né? Beleza. Por quê? Vamos ver o tamanho da dívida da empresa? A dívida bruta do Assaí soma 13,8 bilhões de reais, com maior parte dos vencimentos concentradas em 2025, 3,9 bilhões. Ano que vem, há 1,9 bilhão vencendo, e em 2026, outros 1,9 bilhões. Então tem quase 2 bilhões ano que vem, quase 4 bilhões em 2025 e mais 2 bilhões em 2026. Sabbag disse que a empresa já está trabalhando na rolagem dessa dívida. Temos vencimento no final do ano que vem, já endereçamos, e os vencimentos de 2024 são concentrados no segundo trimestre. Mas já temos conversas com os bancos e nunca tivemos dificuldades de rolagem das dívidas. Então olha que interessante, né? A gente viu que o nível de endividamento de fato ele está bem alto. 4,4 vezes aqui, segundo a conta que ela fez, eu vou mostrar aqui nos financials da companhia. Mas ela já tem negociações de rolagem dessa dívida. Ou seja, será que são as dívidas de fato que estão pressionando a empresa? Vamos pegar aqui os indicadores de dívida, pessoal. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês que o dívida líquida sobre EBITDA, ele tem várias formas de ser calculado. Na forma mais conservadora, eles estavam com 4,54 vezes no segundo trimestre de 22, ou seja, já estava com esse índice alto pra caramba, e agora está 4,44. Beleza, então tá meio que sendo controlado isso trimestre a trimestre, ficando ali em torno de 4,5 vezes. Só que olha que interessante, pessoal, quando você não considera a antecipação de recebível, essa dívida líquida sobre EBITDA está em torno de 2,71. E eu não sei se vocês estão vendo que as proteções das dívidas estão em 3 vezes. Então ainda tinha espaço, está curto, mas tem esse espaço. Só que os contratos de dívida, eles calculam dívida líquida sobre EBITDA sobre uma forma muito mais agressiva, ou seja, menos conservadora. Quando você faz o cálculo pelas proteções, os covenants que tem das debêntures, você chega numa dívida líquida sobre EBITDA de 1,96. Então ainda tinha espaço para a empresa se alavancar ou continuar com esse ritmo acelerado, dado que a dívida líquida sobre EBITDA pelo contrato está em 1,96 e as proteções estão em 3. Então será que é a dívida de fato que está batendo forte? Olha que interessante, pessoal. Quando a gente pega só do jeito que é calculado pelas dívidas, aí você vê que o Assaí está bem tranquilo. Ó. Lá no segundo trimestre de 22 estava em 2,17. Perfeito. 2,17 para 3 já está uma diferença um pouco mais curta aqui em relação ao que tem hoje. E hoje está em 1,96. Então está bem controlado isso daqui nesses últimos trimestres. Então por que raios o Assaí está querendo desacelerar o crescimento, sendo que dívida, a princípio, pelo que a gente está analisando aqui, não é um problema de curto prazo, né? É isso daqui, pessoal, ó. Olha que interessante. Eu peguei aqui alguns dados interessantes que o próprio Assaí divulgou para o mercado. Então, ó, primeiro, sabe quanto que é o market share do Assaí agora, depois de toda essa estratégia de crescimento? 30%, tá? 30% de market share. Então, ele já conseguiu atingir um patamar de representatividade de mercado muito grande. Quando você pega aqui comparado com os players de varejo de alimento, o primeiro, pegando dados de 2022, o primeiro é o Carrefour, 108 bilhões de receita anual. Em 2022, o Assaí teve um faturamento aqui de 59,7, que é o segundo. O terceiro está bem longe, que é o Grupo Mateus, que é 24,6. Então, eles já chegaram no patamar de segundo
né, no mercado, com uma expectativa esse ano de ter 70 bilhões de receita. E a gente sabe que o Carrefour tem a operação do Atacadão, que é o mais representativo aqui dentro do segmento de cash carry. Então, o que eu acredito que esteja acontecendo? Eles viram que o mercado ele já não está mais fácil para executar uma estratégia de crescimento com rentabilidade que nem eles executaram nesses últimos tempos. Atacarejo, de fato, ali em 2019, 2020, era um oceano azul. Você abria a loja, conseguia capturar todo o faturamento que existia, o potencial de faturamento que tinha na região, você tinha baixo nível de canibalização entre as lojas, e aí você crescia com rentabilidade. Só que parece que até o segmento de atacarejo ele já não tem mais tanto potencial de crescimento assim. Por quê? Porque tanto o Grupo Mateus, Carrefour como Açaí, eles fizeram uma estratégia de crescimento muito forte nesse segmento. Tá? O Grupo Mateus veio crescendo bastante, o Açaí, como a gente mostrou, teve um crescimento espetacular, e o próprio Atacadão vem crescendo bastante também. Então vai chegar um momento que o ritmo de crescimento do atacarejo ele tende a desacelerar. E parece que está começando a dar sinais. Olha que interessante, pessoal. Estou mostrando para vocês uma notícia do dia 26 de maio de 2023 aqui do Brasil Journal. O atacarejo só tem mais 3 anos de novas lojas. O Itaú prefere o Mateus. Nessa notícia, o Itaú faz uma análise do segmento de atacarejo e viu que, de fato, ele tinha um potencial de crescimento muito grande no passado, mas várias empresas identificaram isso e começaram a executar suas estratégias de crescimento, inclusive o Açaí. Só que agora parece que o mercado está começando a dar sinais de saturação. Ou seja, se o mercado ele vai começar a entrar em maturidade, vai ficar muito mais difícil você continuar crescendo naquele ritmo que o Açaí estava crescendo com rentabilidade. Esse que é o ponto. Mas ainda existe potencial de crescimento. Vamos ver? Bora! Belmiro disse que, apesar da penetração relevante do açaí, que tem um market share de 30% nas vendas do setor, ainda há muitas oportunidades de crescimento. Obviamente, o CEO ele precisa ser otimista, mostrando para o mercado que ainda dá para crescer. Mas a gente sabe que o crescimento a partir de agora vai ser muito mais difícil. O mercado já está começando a ficar saturado e agora cada inauguração nova vai precisar ser muito bem estudada. Para quê? Para você não canibalizar e ainda ter aquele potencial crescente de receita por loja. Abre aspas aqui para o CEO. Quando você olha cidades acima de 150 mil habitantes, por exemplo, das 203 que existem, 91 delas ainda não tem uma loja do açaí, disse o CEO. Dessas, 19 estão em São Paulo. Ou seja, ele está mostrando um otimismo que ainda dá para crescer, né, num ritmo interessante nos próximos anos, mas a gente sabe que, cruzando os dados, entendendo que o segmento já está entrando em maturidade, eventualmente vai ser muito mais difícil você manter a rentabilidade da estratégia de crescimento dos últimos anos. Basicamente é isso, né? Então essa é a razão, na minha visão, que está fazendo o açaí dar uma pisada no freio e falar o seguinte, olha, agora a gente vai precisar ser muito mais, né, estudioso aqui, muito mais comedido nessa estratégia de crescimento, para saber exatamente qual que é a cidade que ainda tem potencial de crescimento com baixa competitividade, para a gente continuar tendo esse ritmo de crescimento com rentabilidade, né? Bora! Mas o açaí, ele conseguiu fazer o que todo mundo esperava que ele fizesse na abertura de capital. Estabeleceu um crescimento muito grande e manteve a rentabilidade da operação. Vamos ver? Então, ó, eu estou mostrando para vocês os resultados aqui do terceiro trimestre de 2023, que foram os últimos divulgados, só que eu vou pegar aqui os primeiros 9 meses de 2023 para a gente ver como que está essa estratégia de crescimento do açaí. Então vamos ver aqui, ó. Receita bruta cresceu 24,6%. Atualmente eles estão com 52 bilhões e 600 de receita bruta. A margem bruta está se mantendo constante, 16,1%. Então está mantendo o ritmo de crescimento em margem bruta. Em margem EBITDA, caiu um pouquinho, mas foi de 7,1% para 6,8%. Então tá tranquilo aqui, ainda está mantendo a margem EBITDA nesses últimos meses, né, nesses últimos trimestres. Só que a margem líquida está bem baixa, né? Está 0,9%, principalmente porque o nível de alavancagem está alto e a gente sabe que as taxas de juros estão altas também. Então só de resultado financeiro comeu aqui quase 2 bilhões do EBITDA da empresa, que fez a empresa ficar com lucro líquido de 413, né? Nesses primeiros 9 meses. Então, a gente viu que, de fato, crescimento está acontecendo, margem EBITDA está se mantendo minimamente constante. Eu acredito que o açaí não vai ter problema para pagar essa dívida. Por quê? Porque ela tem um ciclo de conversão de caixa muito curto. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês. Olha, eles fizeram um belo de um trabalho aqui nesses últimos trimestres, né? O ciclo de conversão de caixa que a empresa tinha no terceiro trimestre de 22 estava em 13 dias. Agora está em 4 dias. Muito alicerciado em otimização de estoque e também
diminuição do prazo de recebimento, mas eles estão usando antecipação de recebível para fazer isso. Mas o ciclo de conversão de caixa é de 4 dias. O que isso significa? Que ele recebe o dinheiro de uma operação de venda 4 dias depois de ter que pagar o fornecedor. Então você consegue trabalhar com uma margem bem apertada que não tem risco da empresa quebrar. E como a gente sabe, empresas que têm ciclo de conversão de caixa muito curto ou negativo, geralmente tem uma grande geração de caixa operacional. E é o caso do Assaí. Vamos ver? Então, ó, nos primeiros 9 meses, eles conseguiram gerar, em termos de geração de caixa operacional, 3,4, quase 3,4 bilhões de reais aqui nos primeiros 9 meses, contra uma geração de caixa de 2,9. Dado que a dívida está em 13,8, se você pegar a geração de caixa operacional do ano, com um nível de CAPEX muito baixo, eventualmente vai sobrar dinheiro para eles começarem a amortizar essa dívida. Então tá bem tranquilo aqui a estratégia. Então foi bem interessante a gente entender um pouco do porquê que o Assaí está tomando essa decisão de desacelerar seu ritmo de crescimento. E aqui a gente já está vendo que o Assaí ele já está com os múltiplos de empresa que já não cresce mais, né? Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando um pouco da performance das ações do Assaí, tá? Começou o ano com R$19, está em 13, então está embaixo esse ano aqui. E os múltiplos, eles já estão múltiplos aqui de empresas já chegando na maturidade. Só para vocês terem uma ideia, Enterprise Value sobre Revenue, aqui o EV sobre Sales, está em 0,56. Está meio próximo ali do Carrefour, tá? E o Enterprise Value sobre EBITDA está em 8,14, que também não está muito diferente do Carrefour, que já é o líder do mercado. Então, os múltiplos estão começando a convergir para empresas já entrando em maturidade, e é por isso que, eventualmente, o Assaí também está pisando o pé no freio desse ritmo de crescimento acelerado desses últimos anos, para se manter ali uma empresa que vai desalavancar bastante, né, a sua estrutura de capital, e eventualmente vai pensar em novas alavancas de crescimento para o futuro. Atacarejo parece que está chegando em saturação. Vamos ver o que o Assaí vai pensar para continuar mantendo esse ritmo de crescimento acelerado para os próximos anos. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.